Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos falar sobre a importância do uso de equipamentos de proteção para evitar acidentes e proteger a saúde no local de trabalho. Vamos mostrar que a falta de uso dos EPIs pode até ensejar uma demissão por justa causa. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma parceria inovadora do TRT com a Fundação Projeto Pescar oferece a oportunidade de um futuro melhor a jovens de famílias com baixa renda. No quadro Tá Explicado tudo sobre o programa de controle médico de saúde ocupacional que deve ser implantado obrigatoriamente nas empresas. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a rotina de uma parteira. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente de trabalho, como proteção contra acidentes ou doenças profissionais, o empregado deve utilizar os chamados equipamentos de proteção individual e coletiva. De acordo com uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, as empresas devem fornecer esses equipamentos de forma gratuita e fiscalizar se os trabalhadores estão fazendo o uso correto dos itens. Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje, que vai mostrar que o empregado também precisa fazer a parte dele quando o assunto é segurança no trabalho. Confira. Paulo trabalha há 30 anos no ramo da construção e já atuou em diversas empresas. Ele era marceneiro e hoje é montador de andaimes em uma obra em Brasília. Ele lembra que no começo da carreira, em outras empresas, não havia tanta preocupação com a segurança. Não tinha uniforme, não tinha cinto, a gente trabalhava com a própria roupa da gente. A gente, se quisesse, tinha que ter uma preocupação com a segurança. E hoje em dia é diferente, as empresas que se preocupam com a gente. Agora ele entende a importância de se trabalhar de maneira mais responsável e, por isso, usa todos os equipamentos de proteção necessários: luvas, botas, macacão, cinto de segurança, capacete e óculos. Sem esses itens, ele não teria como realizar as atividades. Como ia evitar um acidente se não fosse os EPC, os EPI, né? Segundo a norma regulamentadora 6 NR6 do Ministério do Trabalho, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ainda de acordo com a NR6, o uso dos EPIs é obrigatório e as empresas também são obrigadas a distribuir de forma gratuita aos empregados os equipamentos de proteção e garantir que os trabalhadores usem os EPIs de forma correta. Ele entra para o canteiro e, a partir daí, além da técnica de segurança, toda a equipe administrativa, não só os engenheiros, como também o mestre, os encarregados, os próprios colegas, os colaboradores da produção dele, a gente instrui para cuidar um da segurança do outro. A técnica de segurança da obra onde Paulo trabalha explica que alguns operários resistem à importância do uso de equipamentos, mas a conscientização tem sido uma saída para garantir a segurança de todos. A gente explica para eles que não só a empresa é responsável no caso de um acidente, né, de trabalho, como eles também são responsáveis, até porque a empresa, ela faz o papel dela, né? No caso, nossa empresa, a gente faz o nosso papel, entrega os EPIs gratuito, né, como manda a norma, e a gente explica para eles a responsabilidade deles, que é utilizar o equipamento, porque se a gente entrega e eles não utilizam, é a mesma coisa de nada. Mas a segurança no local de trabalho vai além dos EPIs. Além dos equipamentos de proteção individual, também existem os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, como, por exemplo, esse guarda-corpo, que é essa estrutura aqui produzida e instalada pela própria empresa em lugares altos, onde há o risco de queda dos empregados.
Durante o planejamento de uma obra, por exemplo, um levantamento de riscos é feito por um engenheiro e os EPCs são instalados, como faixas e placas com sinalização, além de várias orientações aos trabalhadores. Já os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas e botas, dentre outros, são entregues aos profissionais assim que eles são contratados para o serviço. Mas é preciso fiscalizar o uso, não apenas realizar a entrega do material. Esse auditor fiscal do trabalho explica que não usar a proteção adequada pode gerar punições para empregadores e profissionais. Muitas vezes o trabalhador está segurando o capacete com a mão, em um ambiente que deveria estar se utilizando, está na mão, ou um protetor auricular, ele está em volta do pescoço. Então, é muito comum essa situação. E é importante mencionar que o empregado, segundo a norma regulamentadora 1, constitui um ato faltoso, que pode ser uma advertência até uma demissão por justa causa, a recusa injustificada do equipamento. Esses equipamentos passam por um controle de qualidade e são testados. Só depois recebem um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, que tem validade de 5 anos. Depois desse tempo, novos testes devem ser feitos. O auditor fiscal do trabalho esclarece que quando as medidas coletivas são suficientes, os EPIs não são necessários. Muitas vezes, sendo obedecida aquela hierarquia, as medidas de proteção coletiva elas vão ser suficientes, vão ser necessárias para eliminar o risco. E aí o trabalhador não vai ser preciso a empresa fornecer um equipamento de proteção para o trabalhador. Em virtude dessa hierarquia. Durante os anos de experiência como auditor fiscal, Joelson nos conta que um dos grandes problemas é falta de treinamento e diálogo entre empresa e trabalhadores. Muitas vezes o trabalhador é contratado e é entregue para ele um equipamento. E muitas vezes ele não sabe para que finalidade se destina e ele fica sem saber o que fazer com aquele equipamento. A Justiça Trabalhista tem analisado casos que envolvem a falta de EPIs. Em 2015, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo em que um armador da construção civil foi solicitado pelo engenheiro da obra para realizar a proteção de uma grade de alumínio, tarefa que seria de um marceneiro. Durante o serviço, ele machucou o olho esquerdo e perdeu a visão deste lado, porque não estava com equipamento de proteção individual. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas julgou que houve culpa concorrente, por entender que a empresa foi imprudente por pedir tarefa que não era de competência do trabalhador e que o empregado foi negligente ao não usar o equipamento de proteção. Na terceira turma do TST, o relator ministro Alberto Bresciani negou o recurso da empresa e manteve a culpa concorrente. A decisão foi unânime. Além de julgar processos trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho também se dedica à conscientização e prevenção de acidentes de trabalho por meio do programa Trabalho Seguro sobre a importância do uso de EPIs. Não é visando somente o interesse do empregador de evitar que venha a sofrer uma condenação, uma condenação por dano decorrente de um acidente. Mas a conscientização da prevenção eu coloco como o fator mais importante. E nós trabalhamos muito isso na Comissão de Trabalho Seguro do TST com todos os tribunais regionais, com os nossos parceiros interinstitucionais também. E nós trabalhamos muito nessa ótica da importância da prevenção. A ministra explica ainda que a consequência de um mau uso dos equipamentos é prejudicial para os dois lados. Porque o acidente, o acidente do trabalho, ele é muito prejudicial para o empregado, né, que sofre as consequências do acidente, e também para a empresa, que pode arcar com ônus financeiros, né, de tratamento de saúde e mesmo de indenizações quando ocorre o acidente. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O Burger King foi condenado a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil pelo fornecimento diário de alimentação prejudicial à saúde do trabalhador. A decisão é do TRT de São Paulo. Para o tribunal, a imposição patronal aos empregados de ingerir de forma prolongada esse tipo de refeição despreza valores supremos da Constituição Federal, em especial a dignidade da pessoa do trabalhador.
A cervejaria Petrópolis foi condenada a pagar R$10 mil de indenização por danos morais a um empregado. Ficou comprovado no processo que o gerente tratava o vendedor com tom desrespeitoso e ameaçador. Ele denunciou que o gerente costumava xingar as pessoas da equipe de burras, preguiçosas, nordestinas cabeças chatas e dizia que não queriam trabalhar. Um ex-gerente do Bradesco vai receber R$50 mil de indenização por dano moral e material por realizar transporte de valores do banco em veículo particular. A decisão é do TRT do Ceará. Para o tribunal, a atividade, além de não fazer parte das atribuições de gerente, também o expunha a inaceitável risco de assalto com perigo de morte. Cabe recurso da decisão. No próximo bloco, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma parceria inovadora do TRT com a Fundação Projeto Pescar oferece a oportunidade de um futuro melhor a jovens de famílias com baixa renda. E ainda hoje, no quadro Tá Explicado, o assunto é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional que deve ser implantado nas empresas de forma obrigatória. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O TRT do Rio de Janeiro entregou o material escolar arrecadado na campanha Volta às Aulas, promovida com o objetivo de ajudar crianças e adolescentes carentes. Foram doados 2.029 itens, como cadernos, canetas, lápis, tesouras, borrachas e apontadores. A edição deste ano trouxe uma novidade: a adesão de unidades do Regional Fluminense de fora da capital. O TRT de Campinas inaugurou as novas instalações do Centro de Memória, Arquivo e Cultura do Tribunal, localizado no 4º andar do edifício sede. No novo espaço foi ampliada a área de exposições, houve melhoria no quesito acessibilidade, além da modernização das ferramentas de exposição permanente dos acervos documentais e históricos. O TRT de Alagoas realizou a 3ª edição da cerimônia de premiação do programa Mérito de Produtividade do Primeiro Grau. O evento contou com a participação de magistrados e servidores integrantes das varas do trabalho, premiadas pela obtenção dos melhores resultados no cumprimento das metas judiciais no ano de 2017. Uma parceria inovadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região com a Fundação Projeto Pescar oferece a oportunidade de um futuro melhor a jovens de famílias com baixa renda de Porto Alegre. Ao longo desse ano, eles vão receber gratuitamente qualificação técnica para manuseio do processo judicial eletrônico, o PJE, utilizado pela Justiça do Trabalho. Tem caras novas circulando pelas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. São os alunos da 2ª turma da unidade do Projeto Pescar da Comunidade Jurídico-Trabalhista. 15 jovens de 16 a 19 anos, em situação de vulnerabilidade social, selecionados para realizar o curso de iniciação profissional em serviços administrativos. A caminhada deve durar 10 meses, e ao longo dos 200 dias letivos do curso, eles receberão gratuitamente qualificação técnica para manuseio do processo judicial eletrônico, o PJE, utilizado pela Justiça do Trabalho. A iniciativa também tem o objetivo de contribuir para a formação dos jovens como um todo. Para isso, eles ainda terão aulas de educação emocional, comunicação, ética, literatura, informática e assuntos ligados ao direito do trabalho. O projeto foi implementado em 2017, quando o tribunal firmou um convênio com a Fundação Projeto Pescar, em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, a Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil e a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado. As instituições e entidades parceiras custeiam o material e a estrutura necessários para a viabilização da unidade, além de oferecer os voluntários que ministram as disciplinas do curso. As aulas ocorrem em Porto Alegre, nas dependências da Justiça do Trabalho. Os 11 alunos da primeira turma, que se formaram em novembro de 2017, já estão empregados. Jonathan foi contratado como auxiliar administrativo apenas poucos dias depois da formatura. Ele trabalha com consulta processual e acredita que a preparação oferecida no curso foi fundamental para o sucesso que vem obtendo na sua estreia no mundo do trabalho. Bom, para mim foi uma coisa que eu não esperava que fosse tão rápido, eu esperava que
demorassem um pouco mais, só que eu fui vendo ao longo do processo seletivo, das entrevistas, no que o curso me ajudou. O advogado Eduardo Halp, sócio do escritório, avalia que a iniciativa é proveitosa não somente para os alunos, como também, por exemplo, para os próprios escritórios de advocacia, que passam a contar com mão de obra já qualificada à disposição. Mas especificamente nessa área de serviços jurídicos, é algo que esse projeto é inovador, não existia. Tu contratar um empregado que já de antemão conhece o PJE, claro, é um mês apenas ainda de prestação de serviços, mas a gente anota um diferencial bastante grande em relação aos demais empregados. E a turma de 2018 tem uma grande vantagem em comparação com os alunos de 2017. Graças à entrada de novos parceiros no projeto, os jovens serão contratados como aprendizes por algumas empresas da região metropolitana de Porto Alegre. Com isso, ao longo de todo o curso, eles receberão vale transporte e uma bolsa auxílio no valor de meio salário mínimo. O educador social do projeto, André Sintra, comemora a nova conquista e acredita que a bolsa é um fator que contribui para o sucesso do projeto. A Bolsa de Jovem Aprendiz ela é muito importante, porque nessa idade em que os jovens estão no pescar entre 16 e 19 anos, muitos deles querem trabalhar, muitos deles querem se qualificar profissionalmente, mas se eles realizam um curso e que não tem esse benefício de meio salário mínimo e a carteira assinada, muitas vezes eles iniciam e acabam não concluindo pela necessidade de seguir procurando outras oportunidades remuneradas. No próximo bloco, no quadro Tá Explicado, o tema é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que deve ser implantado obrigatoriamente nas empresas. E ainda no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a rotina de uma parteira. Nós voltamos daqui a pouco. Exame admissional, demissional, periódico, todos eles já são velhos conhecidos de empregados com carteira assinada. Mas você sabia que eles são obrigatórios? Essa exigência faz parte do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional que toda empresa deve ter de forma obrigatória. Veja só. A saúde em primeiro lugar em qualquer que seja o ambiente de trabalho. E é para garantir que os empregados desenvolvam as atividades de maneira saudável e previnam doenças ocupacionais que a norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho estabelece como obrigatória a elaboração e a implementação nas empresas do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. O programa deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos admissional, demissional, periódico, de mudança de função e de retorno ao trabalho. Todos os dados obtidos nos exames devem ser registrados em prontuário clínico individual, que deve ficar sob a responsabilidade de um médico coordenador da execução do programa. Esse médico é indicado pelo empregador dentre os médicos dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho da empresa. Todos os procedimentos devem ser realizados sem qualquer tipo de custo para o empregado. Trabalhadores cujas atividades envolvem riscos, como, por exemplo, radiações e altos ruídos, e aqueles expostos a agentes químicos, merecem mais atenção dos empregadores. A periodicidade das avaliações dos indicadores biológicos deve ser de no mínimo 6 meses, podendo ser reduzida a critério do médico. E chegou a hora do quadro Trabalha Brasil com profissões curiosas e não muito convencionais. Nesta edição, nós vamos conhecer o trabalho de duas amigas que fizeram uma parceria de sucesso. Elas são enfermeiras obstétricas e juntas trabalham como parteiras urbanas. Veja mais detalhes sobre essa profissão na reportagem. Até meados do século passado, a maior parte das pessoas nascia dentro de casa. As mulheres grávidas eram atendidas por parteiras tradicionais, mas com o passar do tempo, tudo mudou e os partos começaram a ser realizados em hospitais. A prática dos nascimentos em hospitais trouxe mais segurança, principalmente em situações de gravidez de risco em que há necessidade de suporte mais avançado da medicina para a realização do parto. No entanto, a ida ao hospital também trouxe consequências negativas, como ambiente gelado e mães e bebês em alojamentos separados após o parto.
E com a evolução das técnicas cirúrgicas, houve também um aumento das cesarianas. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que em 2011 o país apresentou mais nascimentos por cirurgias do que por partos normais. Hoje essa realidade também já está mudando. Muitas mulheres estão optando por partos normais, só que em casa. Mas para que tudo ocorra bem, é necessário o acompanhamento de profissionais especializados. São as chamadas parteiras urbanas. Para seguir a carreira, as profissionais precisam ser enfermeiras ou médicas obstetras, obstetrizes ou médicas de saúde da família. As enfermeiras obstetras Ana e Yara fizeram uma parceria e trabalham como parteiras urbanas. O projeto se chama Luz de Candeeiro. O candeeiro é uma homenagem às parteiras, né? Que acendiam os candeeiros na madrugada e iam para as casas das mulheres ajudar uma mulher que estava dando à luz. Então a gente começou com esse projeto tem 5 anos e já enquanto equipe, né, enquanto Luz de Candeeiro. E de lá para cá a procura só foi crescendo, só foi aumentando. As enfermeiras estão aptas a realizar o pré-natal de baixo risco e avaliar as condições físicas e emocionais da mãe e do bebê. As consultas são parecidas de alguma maneira com o pré-natal tradicional, porque tem um acompanhamento das questões físicas, né, das questões do crescimento do bebê, dos exames laboratoriais, das ecografias. Então, essa gravidez ela precisa crescer saudável para poder ter um parto em casa. Mas junto com isso, é um pré-natal que visa conhecer a mulher, né, a mulher conhecer a gente, conhecer a família e desconstruir um pouco essa ideia que o parto é um evento perigoso, que o parto é um evento que precisa estar cercado de muita tecnologia, ou estar dentro de um centro cirúrgico, ou ter uma ambulância na porta, né? Trazer o parto um pouco, retomar um pouco a simplicidade que é o nascimento de um bebê. Depois que o bebê nasce, as profissionais também realizam todo o procedimento necessário para avaliar a saúde da criança. Pesar, medir, o exame físico completo, a parte de documentação, de orientação de teste do pezinho, orientação de vacinas, isso tudo a gente vai fazer depois no pós-parto. Então a gente só vai sair da casa quando a gente tem certeza que o bebê está bem, né, que não está correndo nenhum risco, que ela está bem. E vamos fazer todo o acompanhamento que se faria num hospital. As duas estão sempre de plantão. E quando chega a hora de algum bebê nascer, elas precisam estar aptas a realizar o parto. Se o telefone tocar, as duas vão para a residência da gestante, levando todos os equipamentos necessários para o atendimento domiciliar. Às vezes a gente tem festa de aniversário da filha, às vezes tem Dia das Mães, às vezes é Natal. E a gente tem que sair para atender um parto. Então as nossas filhas já sabem, as nossas famílias já sabem que essa é a nossa missão, né? Durante os 5 anos de parceria já foram realizados 254 partos naturais, uma média de 6 por mês. E uma porcentagem bem pequena, apenas 13% das gestantes foram encaminhadas ao hospital por terem sido identificados riscos para a mãe ou para o bebê. Para um parto em casa, a gente tem que, junto com essa mulher, desenvolver um plano B, né? Então, se esse parto não acontecer em casa, para onde a gente vai? Tem um médico que vai atender, não tem, é um plantonista, é um hospital público, tem convênio, não tem convênio. Então, isso é importante para construir o plano A, é construir o plano B. Geralmente é por um encaminhamento porque o bebê não está bem apoiado e não está descendo bem na pelve. A gente não precisa esperar virar uma emergência ou esse bebê entrar em sofrimento fetal para transferir essa mulher. A gente transfere com bastante antecedência. E se por acaso acontecerem 2 partos ao mesmo tempo? Aconteceu 3 vezes nesses 5 anos, né? Nesse caso, foi uma de nós para cada parto e a gente chamou parteiras, enfermeiras, assistentes para estar com a gente, porque a gente acredita que é importante ter 2 profissionais no cenário do nascimento. Os partos em casa são realizados com muita serenidade. A posição e o local do nascimento são escolhidos pela mãe. Normalmente ocorre onde elas se sintam mais à vontade. Em casa, a mulher está mais liberta para se movimentar, para se alimentar, para fazer o que deixa ela mais confortável. O bebê, ele vem descendo o canal de parto, antes dele entrar no canal de parto em si, ele vai passar pela estrutura da bacia, né? E a estrutura da bacia, ela cede. Na hora do parto, utilizar uma banheira com água pode ajudar a relaxar os músculos.
A água, ela facilita muito o alívio da dor no trabalho de parto, né? Então, as mulheres, elas têm uma facilidade de ficar, mas a água, ela tem que ser uma quantidade de água que vai cobrir uma boa parte do corpo da mulher, né? Para ficar submersa. E essa água quente vai fazer um relaxamento de musculatura profunda. Esse relaxamento que traz o alívio da dor. Não necessariamente o bebê precisa nascer na água. A gente vai perceber que muitas mulheres vão instintivamente sair da água na hora de ganhar seus bebês. A Cláudia fez parte de uma dessas histórias. Ela teve os 2 filhos em casa com as parteiras Ana e Yara. Para ela, foi uma ótima experiência. Escolhi o parto humanizado porque eu acho que esse processo de nascimento é um processo que a mulher tem que ser a protagonista, e eu acho que o parto domiciliar propicia isso. Então foi essa escolha, primeiro por conta disso e por conta do bebê também, que eu acho que em casa você consegue desenvolver um contato mais humano, mais humanizado com o bebê na hora que ele nasce do que no hospital ou em qualquer outro lugar. O bebê nasce e fica com a mãe o tempo que a mãe quiser, até depois vir fazer os outros procedimentos. Para as 2 amigas e parceiras de trabalho, a profissão foi quem as escolheu. Eu vou te falar que eu não sei separar o que é a nascente e o que é a parteira, né? Eu entrei na enfermagem meio sem saber muito se era aquilo que eu queria, mas assim que eu passei pela maternidade, assim que eu atendi o primeiro parto, eu falei, não, eu acho que tem profissões que a gente escolhe, tem profissões que escolhem a gente. E eu acho que eu fui escolhida, né? Por isso, eu gosto muito do que eu faço. Para mim, assistir um parto, ver um bebê nascer é uma celebração. Não foi uma profissão que eu precisei escolher. Eu me vi já atuando nessa profissão. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Tchau!